Leitura do livro de Ezequiel, capítulos 45 ao 48, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca que você encontra na BV Books. Ezequiel, capítulo 45. Além disso, quando tu dividirdes por lotes a terra por herança, oferecereis uma oblação ao Senhor, uma porção santa da terra. O seu compromisso será de 25.000 canas e a largura será de 10.000. Esta será santa em todas as suas fronteiras ao redor. Desta será para o santuário 500 de comprimento e 500 de largura, quadrado ao redor, e 50 côvados ao redor até seus arredores. E desta medida tu medirás o comprimento de 25.000 e a largura de 10.000, e ali estará o santuário e o lugar santíssimo. A porção da Santa Terra será para os sacerdotes, os ministros do santuário, que chegarão perto para ministrarem ao Senhor, e este será um lugar para suas casas e um santo lugar para o santuário. E também os levitas, ministros da casa, terão para si por possessão 25.000 de comprimento e 10.000 de largura para 20 câmaras. E designarei para a possessão da cidade 5.000 de largura e 25.000 de comprimento, defronte da oblação da santa porção, o que será para toda a casa de Israel. E uma porção será para o príncipe, de um lado e do outro lado da oblação da porção santa e da possessão da cidade, antes da oblação da porção santa e antes da possessão da cidade, do lado oeste em direção ao oeste e do lado leste em direção ao leste. E o comprimento ficará defronte a uma das porções, da borda oeste até a borda leste. Na terra estará a sua possessão em Israel, e meus príncipes não mais oprimirão o meu povo, e o resto da terra darão à casa de Israel, de acordo com as suas tribos. Assim diz o Senhor Deus: basta-vos, ó príncipes de Israel. Removei a violência e o despojo, e executai juízo e justiça. Tirai as vossas extorsões do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. O efa e o bato serão de uma medida, e o bato deve conter a 10ª parte de um homer, e o efa a 10ª parte de um homer. Sua medida será segundo o homer. E o shekel será de 20 geras. 20 shekels, 25 shekels, e 15 shekels terá a vossa mina. Esta é a oblação que oferecereis, a 6ª parte de um homer de trigo. E dareis a 6ª parte de um efa de um homer de cevada. Com relação à ordenança do azeite, o bato de azeite oferecereis a 10ª parte de um bato tirado de um couro, que é um homer de 10 batos, porque 10 batos são um homer. E um cordeiro do rebanho de 200 das gordas pastagens de Israel, para oferta de alimento, para a oferta queimada e para as ofertas de paz, para fazeres a reconciliação por eles, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra dará esta oblação para o príncipe em Israel. E será a parte do príncipe dar ofertas queimadas e as ofertas de alimento e as ofertas de bebidas, nas festas e nas luas novas e nos shabates, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele preparará a oferta pelo pecado e a oferta de alimento e a oferta queimada e as ofertas de paz para fazer a reconciliação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tu tomarás um novilho sem defeito e purificarás o santuário. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pelo pecado e o porá nos pilares da casa e sobre os 4 cantos da armação do altar e sobre os pilares do portão do átrio interior.
E assim tu farás no 7º dia do mês, por cada um que erra e por aquele que é simples. Assim reconciliareis a casa. No 1º mês, no 14º dia do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias. Pão ázimo se comerá, e neste dia o príncipe preparará por si e por todo o povo da terra um novilho como oferta pelo pecado. E durante os 7 dias da festa, ele preparará uma oferta queimada ao Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito, diariamente os 7 dias, e um filhote dos bodes diariamente como oferta pelo pecado. E ele preparará uma oferta de alimento de 1 efa por novilho e 1 efa por carneiro, e 1 hin de azeite por efa. No 7º mês, no 15º dia do mês, ele fará o mesmo que na festa de 7 dias, de acordo com a oferta queimada, de acordo com a oferta pelo alimento e de acordo com o azeite. Ezequiel, capítulo 46. Assim diz o Senhor Deus: o portão do átrio interno, que olha em direção ao leste, ficará fechado pelos 6 dias de trabalho, mas no Shabat ele será aberto, e no dia de lua nova ele será aberto. E o príncipe entrará pelo caminho do alpendre daquele portão por fora e ficará de pé junto ao pilar do portão. E os sacerdotes prepararão as suas ofertas queimadas e as suas ofertas de paz. E ele adorará na soleira do portão, então ele irá adiante, mas o portão não será fechado até a noite. Da mesma forma, o povo da terra adorará a entrada deste portão diante do Senhor nos Shabats e nas luas novas. E a oferta queimada que o príncipe oferecer ao Senhor no dia do Shabat será de 6 cordeiros sem defeito e 1 carneiro sem defeito. E a oferta de alimento será de 1 efa por carneiro, e a oferta de alimento pelos cordeiros, como ele for capaz de dar, de 1 hin de azeite para cada efa. E no dia da lua nova será um novilho sem defeito, e 6 cordeiros e 1 carneiro. Eles serão sem defeito. E ele preparará uma oferta de alimento, 1 efa por novilho e 1 efa por carneiro, e pelos cordeiros, de acordo com o que na sua mão conseguir, e 1 hin de azeite por efa. E quando o príncipe entrar, ele entrará pelo caminho do alpendre daquele portão e sairá pelo seu caminho. Mas quando o povo da terra vier diante do Senhor nas festas solenes, aquele que entrar pelo caminho do portão do norte para adorar, sairá pelo caminho do portão do sul. E aquele que entrar pelo caminho do portão do sul, sairá pelo caminho do portão do norte. Ele não retornará pelo caminho do portão por onde entrou, mas sairá defronte dele. E o príncipe, no meio deles, quando eles entrarem, entrará, e quando eles saírem, sairão. E nas festas e nas solenidades, a oferta de alimento será de 1 efa para o novilho e 1 efa para o carneiro, e para os cordeiros, o quanto ele for capaz de dar, e 1 hin de azeite para 1 efa. Ora, quando o príncipe preparar uma oferta queimada voluntária ou ofertas de paz voluntariamente ao Senhor, alguém então lhe abrirá o portão que olha em direção ao leste, e ele preparará a oferta queimada e suas ofertas de paz, como ele fez no dia do Shabat. Então ele sairá, e depois da sua saída, alguém fechará o portão. E tu prepararás uma oferta de alimento toda manhã, a 6ª parte de 1 efa e a 3ª parte de 1 hin de azeite, para temperar com fina farinha. Uma oferta de alimento contínuo pela ordenança perpétua ao Senhor. Assim eles prepararão o cordeiro e a oferta de alimento e o azeite toda manhã para uma oferta queimada contínua. Assim diz o Senhor Deus: se o príncipe der um presente a algum de seus filhos,
A sua herança será de seus filhos, será a possessão deles por herança. Mas se ele der um presente da sua herança a um dos seus servos, então isto será dele até o ano da liberdade. Depois retornará ao príncipe, mas a sua herança será de seus filhos por eles. Além disso, o príncipe não tomará da herança do povo por opressão, para empurrá-los para a força de sua possessão, mas ele dará a seus filhos a herança de sua própria possessão, para que o meu povo não seja espalhado, cada homem de sua possessão. Depois ele me levou através da entrada que estava ao lado do portão, para dentro das câmaras santas dos sacerdotes que olhavam em direção ao norte. E eis que ali havia um lugar nos dois lados em direção ao oeste. Então ele me disse: Este é um lugar onde os sacerdotes ferverão a oferta pela transgressão e a oferta pelo pecado, e onde assarão a oferta de alimentos, para que eles não as carreguem para o átrio exterior para santificarem o povo. Então ele me trouxe para fora, para o átrio exterior, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio, e eis que em cada canto do átrio havia um átrio. Nos 4 cantos do átrio havia outros átrios juntos, de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Estes 4 cantos eram de uma medida. E havia uma fileira de construção ao redor deles, ao redor dos 4. E era feita de lugares de ferver debaixo das fileiras ao redor. Então ele me disse: Estes são os lugares daqueles que fervem, onde os ministros da casa ferverão o sacrifício do povo. Ezequiel capítulo 47. Em seguida, ele me levou novamente à porta da casa, e eis que as águas surgiram por debaixo da soleira da casa em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam debaixo do lado direito da casa, ao lado sul do altar. Então ele me levou para fora, pelo caminho do portão em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste, e eis que ali corriam as águas do lado direito. E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas. As águas estavam pelos tornozelos. Novamente ele mediu 1000 e levou através das águas. As águas estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 e me trouxe através. As águas estavam pelos lombos. Em seguida ele mediu 1000, e este era um rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas. Águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. E ele disse-me: Filho do homem, tu viste isto? Então ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. Ora, quando eu havia retornado, eis que na ribanceira do rio havia muitas árvores, de um lado e do outro lado. Então ele me disse: Estas águas saem em direção à nação do leste, e desce para dentro do deserto, e vai para dentro do mar, que sendo levadas ao mar, as águas serão curadas. E sucederá que cada coisa que vive, que se move, para onde quer que os rios venham, viverá, e ali haverá uma grande multidão de peixes, porque estas águas chegarão lá, porque serão curadas. E cada coisa viverá por onde este rio vier. E sucederá que os pescadores ficarão sobre ele, desde En-Gede até em Eglaim. Eles serão um lugar para se espalhar redes. Seus peixes serão de acordo com os seus tipos, como os peixes do grande mar, excedendo em muitos. Mas os seus lugares elameados e os pântanos não serão curados. Eles serão dados ao sal.
E junto ao rio, sobre a sua ribanceira, deste lado e daquele lado, crescerão todas as árvores para alimento, cuja folha não cairá, nem seu fruto será consumido. Ela produzirá novos frutos de acordo com seus meses, porque suas águas saíram do santuário, e o seu fruto será para alimento e sua folha por remédio. Assim diz o Senhor Deus: esta será a fronteira pela qual herdareis a terra de acordo com as 12 tribos de Israel. José terá 2 porções, e vós a herdareis, tanto um como o outro, em relação à qual eu levantarei a minha mão para dá-la a vossos pais, e esta terra cairá a vós por herança. E esta será a fronteira da terra em direção ao lado norte, desde o grande mar, o caminho de Etlon, como os homens vão a Zedade. Amate, Berota, Sebraim, que está entre a fronteira de Damasco e a fronteira de Amate, Azer Aticom, que está junto à costa de Aurã, e a fronteira desde o mar de Azarenon, a fronteira de Damasco e o norte em direção ao norte, e a fronteira de Amate, e este é o lugar do norte. E o lado leste medireis desde Aurã e Damasco e Gileade, e desde a terra de Israel junto ao Jordão, desde a fronteira até o mar do leste, e este é o lado leste. E o lado sul em direção ao sul, desde Tamar até as águas da contenda em Cádiz, o rio para o grande mar. E este é o lado sul em direção ao sul. E o lado leste também será o grande mar, desde a fronteira até que um homem venha defronte a Amate. Este é o lado oeste. Assim dividireis esta terra sobre vós, de acordo com as tribos de Israel. E sucederá que a dividireis por lote por herança a vós e aos estrangeiros que permanecem temporariamente entre vós, que gerarão filhos entre vós, e eles serão para vós como os nascidos na terra entre os filhos de Israel. Eles terão a herança convosco entre as tribos de Israel. E sucederá que na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 48. Ora, estes são os nomes das tribos, desde o extremo norte até a costa, desde o caminho de Etlon, indo para Amate, Azarenon, a fronteira de Damasco ao norte, até a costa de Amate, porque estes são os seus lados ao leste e oeste, a porção de Dan. E junto à fronteira de Dan, desde o lado oriental até o lado ocidental, uma porção para Azer. E junto à fronteira de Azer, desde o lado oriental até o ocidental, uma porção para Naftali. E junto à fronteira de Naftali, desde o lado oriental até o lado ocidental, uma porção para Manassés. E junto à fronteira de Manassés, desde o lado oriental até o lado ocidental, uma porção para Efraim. E junto à fronteira de Efraim, desde o lado oriental até o lado ocidental, uma porção para Ruben. E junto à fronteira de Ruben, desde o lado oriental até o lado ocidental, uma porção para Judá. E junto à fronteira de Judá, desde o lado oriental até o lado ocidental, será a oferta que oferecereis de 25.000 canas de largura e de comprimento de cada uma das outras partes, desde o lado oriental até o lado ocidental, e o santuário estará no meio dela. A oblação que haveis de oferecer ao Senhor será do comprimento de 25.000 e de 10.000 em largura. E para eles, para os sacerdotes, será esta uma oblação santa. Em direção ao norte, 25.000 de comprimento, e para o ocidente, 10.000 de largura, e para o oriente, 10.000 de largura,
e em direção ao sul, 25.000 de comprimento. E o santuário do Senhor estará no meio dela. E será para os sacerdotes que são santificados dentre os filhos de Zadoque, que guardaram a minha ordenança, que não se desviaram quando os filhos de Israel se desviaram, como os levitas se desviaram. E esta oblação da terra que é ofertada será para eles uma coisa santíssima, junto à fronteira dos levitas. E contra a fronteira dos sacerdotes, os levitas terão 25.000 de comprimento e 10.000 de largura. Todo o comprimento será de 25.000 e a largura 10.000. E eles não venderão, nem trocarão, nem alienarão as primícias da terra, porque é santo ao Senhor. E as 5.000, as que restaram da largura diante das 25.000, serão um lugar profano na cidade para habitação e para os arredores, e a cidade estará no meio deles. E estas serão as suas medidas. Do lado norte, de 4.500, ao lado sul, de 4.500, ao lado oriental, de 4.500, e o lado ocidental, de 4.500. E os arredores da cidade serão em direção ao norte de 250, em direção ao sul de 250, para o oriente de 250 e para o ocidente de 250. E um resíduo do comprimento contra a oblação da porção santa será 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente, e será contra a oblação da porção santa. E o seu aumento será para alimentar aqueles que servem a cidade. E aqueles que servem a cidade servi-la-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oblação será de 25.000 por 25.000. Oferecereis a oblação santa em quadrado com a possessão da cidade. E o resíduo será para o príncipe, de um lado e do outro da oblação santa e da possessão da cidade, contra as 25.000 da oblação, em direção à fronteira oriental e ocidental, contra as 25.000, até a fronteira do ocidente, de acordo com as porções para o príncipe. E eis que será uma oblação santa, e o santuário da casa estará no meio dela. E além da possessão dos levitas, e desde a possessão da cidade, e estando no meio de tudo do que é do príncipe, entre a fronteira de Judá e a fronteira de Benjamim, isso será para o príncipe. E quanto ao restante das tribos, desde o lado oriental até o lado ocidental, Benjamim terá uma porção. E junto à fronteira de Benjamim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Simeão terá uma porção. E junto à fronteira de Simeão, desde o lado oriental até o lado ocidental, Issacar uma porção. E junto à fronteira de Issacar, desde o lado oriental até o lado ocidental, Zebulon uma porção. E junto à fronteira de Zebulon, desde o lado oriental até o ocidental, Zebulon uma porção. E junto à fronteira de Zebulon, desde o lado oriental até o lado ocidental, Gade uma porção. E junto à fronteira de Gade, no lado sul em direção ao sul, a fronteira será desde Tamar até as águas da contenda em Cádiz, em direção ao rio até o Mar Grande. Esta é a terra que dividireis em lotes como herança às tribos de Israel. E estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. E estas são as saídas da cidade pelo lado norte, 4.500 medidas. E os portões da cidade terão os nomes das tribos de Israel. 3 portões para o norte, o portão de Ruben, o portão de Judá, o portão de Levi. E o do lado oriental, 4.500, e 3 portões, que são o portão de José, o portão de Benjamim, o portão de Dan. E do lado sul, 4.500 medidas e 3 portões,
o portão de Simeão, o portão de Issacar, o portão de Zebulon. Do lado ocidental, 4.500, com os seus 3 portões: o portão de Gade, o portão de Azer, o portão de Naftali. Em torno de 18.000 medidas. E o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. Hoje nós concluímos a leitura de mais um livro, o livro de Ezequiel, um dos profetas maiores. E você pôde conhecer a palavra de Deus revelada a ele. E que tal convidar outras pessoas a conhecer esta palavra, a conhecer a vontade de Deus em nossas vidas? Compartilhe com outras pessoas esta leitura e incentive-as a fazer a leitura bíblica diariamente. E você que já tem feito essa leitura junto comigo, deixe o seu like nesse vídeo e, se ainda não fez, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho. Desta forma você será informado todas as vezes que um novo vídeo for ao ar. Lembramos também que você pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo e desta forma se planejar melhor para a sua leitura. Amanhã iniciaremos a leitura do livro de Daniel. Por hoje eu vou ficando por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.